Então, o que foi que eu imaginei falar? A questão de dispensação. Eu vejo alguns problemas em relação à dispensação. Fui aprendendo isso muito com Biratan Adler, que foi a pessoa que coordenou, né, esse grupo de mais de 30 anos que nós estudamos esse assunto, e aprendi com ele sempre a buscar em Hahnemann, né? O que está no órgão sobre dispensação das LMs? Uma questão bem clara, é isso, um glóbulo seco direto sobre a língua. E essa seria a menor dose, e para Hahnemann, dose é quantidade de dinamização, tá? Então, uma gota é diferente de 2 gotas para Hahnemann, não só a potência, mas a quantidade da dinamização também. Então, acho que quando a gente fala, tem que dizer qual é a referência que estamos usando. Aqui é Hahnemann. Hahnemann fala, a menor dose é você pegar um glóbulo e colocar seco sobre a língua, pois ele vai atingir poucos nervos, mas vamos dizer essa linguagem que ele usa de mais de 200 anos atrás. Hahnemann também cita sobre um glóbulo esmagado com lactose, e essa seria uma maneira de transporte. É interessante, né? No passado ele não tinha frasco com bons frascos de vidro regulares, com boas tampas, eram fechados com cortiça, difíceis de transportar sem vazamento, sem evaporação de álcool. Aliás, o próprio álcool era difícil. Então, ele tinha uma outra maneira de mandar o medicamento para o paciente em outro lugar, por correio, por exemplo. Então, pegava o glóbulo do medicamento na potência 50 milesimal que ele queria e colocava em um pouco de lactose, o mesmo açúcar que ele usou para fazer a trituração. Esmagava esse glóbulo, porque apesar dele ser pequenininho, a lactose é um pó, aquele glóbulo assim se destaca no pó, né? Então, esmagava para ele se misturar na lactose, dobrava isso no papel e encaminhava, então, vamos dizer, por correio para outra pessoa. É interessante como a gente pode pensar e usar isso hoje, porque se você for mandar um medicamento em gotas para os Estados Unidos, ou se você quiser viajar com ele, sempre é mais problema, né? Um frasco com álcool. E se você quiser, então, você pode usar essa forma hahnemanniana de transportar, mandando pelo correio de uma maneira mais discreta, porque, infelizmente, as autoridades não sabem muito sobre homeopatia, né? E Hahnemann fala também na hora de administrar o medicamento, quer dizer, a outra é o transporte, administrar. Ou é um glóbulo seco sobre a língua, a menor dose, ou então ele pegava o glóbulo e diluía em um pouco de água. Tem que olhar parágrafo 248. Essa diluição é uma característica importante quando o Hahnemann passa para a 6ª edição. Na 5ª, ele não usa esse glóbulo diluído em solução. E qual é a quantidade que ele fala, então? Ele fala a solução de um glóbulo, raramente é necessário mais de um. Isso mostra que se você quiser, por um acaso, pedir que o medicamento seja feito com mais de um glóbulo, por razões suas, você pode colocar. Vai causar estranheza, porque isso nunca chega em farmácia, fazer uma 50 milesimal com mais de um glóbulo, mas você está apoiado em Hahnemann, tá? A solução de um glóbulo, na 6ª edição, com 40, 30, 20, 15 ou 8 colheres de sopa de água. E aí, eu coloquei aí do lado o que seria em ml essas colheres de sopa. 600 ml de água, 450, 300, 225 e 90. Volumes grandes, né? 600 é um frasco de mais de meio litro. Então, é um frasco grande, incômodo para você transportar. Vocês sabem que a gente precisa espaço para agitar a 50 mesmo, a solução, antes de cada vez que for tomar. Portanto, um frasco de 600 vai precisar ser, essa solução vai ser acomodada num frasco de 1 litro.
Imagina que incômodo você entregando esse medicamento para a pessoa. E a menor quantidade, 90 ml, que também não deveria estar num frasco de 100, que ainda é relativamente pequeno, mas não muito, mas um volume um pouco maior para ter espaço para você agitar e haver uma movimentação de lá dentro cada vez que você vai tirar uma dose. E aí essa solução em água, ela não dura. Então você tem que colocar um pouquinho de álcool para conservar, e nem sempre ele tinha álcool, porque lá não tem cana, né? E assim, aquele álcool vinha de cereais, vinha de um tipo de beterraba, caro, difícil. Então ele também podia colocar um pedacinho de carvão para conservar. Imagina só que, vamos dizer, porcaria, né? Uma solução com água e um pedacinho de carvão lá dentro, mas era o tempo dele. Esses frascos grandes, então, ele falava para o paciente tomar em colheradas. Não estou inventando nada, tudo no órgão. Quando nós começamos esse trabalho, nossa, foi antes, no final da década de 80, não faz tempo para Chu, né? Vocês vão falar que não eram nascidos ainda, alguns pelo menos. Mas a gente foi vendo que esse frascão grande, tinha um homeopata que usava, era muito incômodo. O infeliz do paciente que estivesse em tratamento, e precisasse tomar um ônibus, um metrô com um frasco desse no bolso, sofria bastante. Então a gente acabou mudando para esse um glóbulo, em vez desta solução maior e tomada em colheradas, um glóbulo para 20 ml de etanol a 30, quer dizer, a água com um pouco de álcool, e tomar em gotas. A pessoa não tomava mais em colherada, tomava em gotas. Uma solução mais concentrada, Hahnemann, assim, considera que dose é importante, e você tomando em quantidades menores. E aí, ele fala também no indivíduo sensível que precisaria de um medicamento mais diluído. E um indivíduo muito sensível que precisaria de um medicamento ainda mais diluído. Bom, como é que você vai diluir isso? Você pega o glóbulo e põe uma quantidade ainda maior do que a gente viu anteriormente? Não. Para evitar essa quantidade de água, você pode passar para um segundo copo, tá? E você pega uma colher das de sopa e passa num segundo copo, que já tem só água, 8 colheres lá dentro, mexe bem e dá para o paciente. Essa solução tem que ser feita todos os dias, porque está em água, então você tem que renovar. Dá muito trabalho para a pessoa. Então, a gente acabou desenvolvendo na farmácia uma solução já diluída, porém lá no final, diluída em água, tantas vezes quanto fosse necessário, lá no final, conservada com um pouco de álcool. Então, o paciente não precisava fazer a solução fresca todos os dias. E também fizemos, de novo, uma diminuição do volume, uma solução mais concentrada, que poderia ser mais fácil de carregar e o paciente tomar em gotas, tá? Então, deixa eu ver. Vamos ver a próxima. Aqui está aquela primeira indicação, um glóbulo com 8 colheres de sopa de água, um pouquinho de álcool, dá então mais ou menos 120 ml, para você ter um frasco que pelo menos tem um terço, metade a um terço vazio, está no órgão igual, você precisaria ter um frasco de 200 ml. Essas figurinhas simpáticas e outras que nos levaram a entender e poder falar com tranquilidade, assim, como a 50 milesimal, como a gente podia entender a 50 milesimal, porque no início falava-se que era uma invenção de Hahnemann, da Melanie, da viúva, ou ele já estava muito velho, muito gaga, era impossível de se fazer a 50 milesimais. Então, não só a gente fez a prática, como as figuras dos caminhõezinhos que vocês veem nos outros vídeos, são todos feitos pela Ana Elisa Padula, uma dentista, homeopata, excelente professora,
e que fez essas figuras, não quero deixar de dar o crédito dela. Então, paciente sensível, você pega uma colher de chá ou café, passa do primeiro para um segundo copo, mexe bem e dá uma colherada para a pessoa. Isso é o que hoje a gente chama de método plus. Algumas pessoas falam assim, onde é que está? De onde vem essa história de método plus, né? Método plus, o único lugar que eu encontro, quer dizer, como referência primária, é mesmo em Hahnemann, na 6ª edição, no órgão, quando ele fala dessa maneira. E por que é plus, né? Porque é plus, mais diluído, mais agitado. E aí ele fala também, pacientes muito sensíveis podem precisar de um 3º ou 4º copo. Vocês vão falar, mas aqui é questão de sensibilidade. Sim, mas você repete doses, e aí a gente tem que pensar na 6ª edição como um todo, vários parágrafos, você repete doses sem causar agravações enquanto elas forem necessárias. E também você pode tratar agravações, se o paciente estiver sensível ao medicamento, através dessa diluição com agitação. Então, esse é o método que a gente usa e chama de plus hoje. Tá? Tá aí com o mesmo globulinho, 40 colheres de sopa, um pouco de água, a senhorita sensível ali, então pingou num copo, do copo dá uma colher de chá, essa outra muito mais sensível, então precisou fazer vários copos e dar a colher de chá ali da diluição. Então, o que a gente fez na farmácia? Em vez da pessoa ter que fazer essas preparações em copos e água em casa, depois da 3ª diluição, a gente fez uma estabilização em álcool. Isso tudo está publicado, quem quiser olhar, quiser criticar, fazer igual, fazer diferente, eu já passo a referência para vocês. Então, aí a farmácia entrega em álcool, já com essas diluições a mais. E no rótulo vai, sei lá, sulfur 2 LN, 3ª diluição, por exemplo. O paciente já tem diluído. E a prescrição, ela vem já na 3ª diluição? Não, geralmente não. Vamos supor, você prescreveu o sulfur 2-LN e o seu paciente reagiu, ele falou para tomar, vamos dizer, uma gota, né, se você for, em vez de uma colherada aqui, a solução mais concentrada, uma gota, e o seu paciente ainda foi muito forte para ele. Ele reagiu de maneira muito exacerbada a essa solução dinamizada que você deu. Então, você vai pedir para a farmácia diluir, ou primeiro você pode pedir para o paciente diluir algumas vezes, ver se ele melhora. Se o medicamento fica mais adequado para ele, você pode pedir para a farmácia fazer e já fica esperto que, eventualmente, esse paciente realmente precisa de medicamentos mais diluídos por ser sensível, tá? Então, você não vai olhar para uma pessoa e adivinhar, mas conforme a reação dela, você tem esse recurso, que ela pode fazer em casa, ou, eventualmente, a farmácia pode ajudar o paciente a fazer. Então, prometi a referência, essa daí está difícil, né? Está em alemão, e são as diluições, aqui a gente, em vez de fazer copos, está fazendo em Becker para ficar mais bonito para fotografia. Então, no primeiro frasquinho, os microglóbulos, depois as diluições, que seriam os copos da pessoa em casa, e lá no final, o frasco, então, estabilizado em álcool para o paciente tomar. Isso está publicado também na Revista de Homeopatia da PH, 2010, da padronização farmacêutica, pesquisa clínica, etc. O Manual de Normas Técnicas da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, na sua última edição, inseriu algumas preparações diferentes de 50 milesimal, porque não estava em lugar nenhum como que essa coisa era feita, essa diluição, exceto no órgão, que já é uma ótima referência. Mas uma farmácia e outra poderia não saber como fazer ou fazer diferente. Então, nessa outra publicação, a gente escreveu proposta de padronização farmacotécnica para dispensação não farmacopeica
de medicamentos homeopáticos em potência 50 milésimais, diluídas, complexos e glóbulos. Então, vamos traduzir isso daqui para quem não é farmacêutico. A farmacopeia não fala que pode fazer essas outras maneiras para dispensar a LM, mas a gente foi tendo uma experiência, uma necessidade de criar outras maneiras para dispensar 50 milesimal. E para não virar um segredo entre um prescritor e uma, duas ou três farmácias, nós acabamos fazendo essa publicação que a gente propunha como padronizar esse preparo para dispensar esses medicamentos e não está na farmacopeia, tá bom? Então, caso vocês tenham a necessidade de administrar medicamento 50 milesimal para um paciente muito sensível, tá a sugestão lá, de maneira que ele não precise necessariamente fazer em casa. Precisa fazer assim na farmácia? Não, só facilita para o paciente. O item 2, eu coloquei aqui também, porque vou citar nome, doutora Isabel Horta, ela começou a utilizar organoterápicos. E nos organoterápicos, que a gente acabou fazendo tela de carneiro, ela começou a pedir alguns órgãos em especial, algumas composições, algumas misturas, alguns complexos. Por exemplo, o cérebro total. Ela queria várias partes cerebrais juntas para administrar para o paciente. E aí, nós tínhamos que juntar as várias LMs. Como é que a gente ia fazer? Então, também, por exemplo, aí está a artéria, mas pode ser até junto, artéria, cérebro, mielina, medula, tudo junto. Depende de cada situação, né? Ela fazia prescrições, faz prescrições, e aí pode querer juntar mais de um medicamento em 50 milesimal. E aí nós também, nesse artigo, que vocês encontram aberto na internet, essa revista de homeopatia, então a gente coloca uma sugestão de como fazer uma padronização, caso outros colegas queiram fazer também. Como, então, tirar um glóbulo, microglóbulo de cada medicamento, em vez de ser sulfuro, microglóbulo de sulfuro, como a gente viu ali atrás. E aqui você tem vários microglóbulos de diferentes matrizes, você vai juntar, vai produzir uma solução e daí você vai impregnar glóbulos, tá? Então, também tem esse, caso interesse para alguém. E não vejo tanto sentido em usar isso para fazer um complexo, por exemplo, Avena passiflora valeriana ou Rus arnica briônia, né? Por quê? Talvez eu esteja sendo preconceituosa, mas a LM é uma técnica que o método de preparo de medicamento que realmente chama meu melhor método. E aí, ele não está jamais falando, nesse momento, em misturar vários medicamentos. Mas também não falou isso para a doutora Isabel, que quis fazer o tal do cérebro total. E, para quem não conhece, eu recomendo que veja os resultados interessantes que ela tem com os organoterápicos, né? Se tiverem vontade, vejam Clínica Veredas, em Belo Horizonte, doutora Isabel Horta, e tem vários vídeos onde ela trata pacientes de Parkinson, de Alzheimer, e são bem interessantes os resultados. E o terceiro ponto diferente, que também nós propusemos, então, uma padronização, foi o uso de LM em glóbulos. E para que usar LM em glóbulos, né? Bom, aí foi uma experiência que a gente teve com pacientes com dependência em álcool e também de outros tipos de drogas, como coca, crack. E, especialmente de álcool, eu participei, isso aconteceu na Unifesp, um estudo com 15 participantes. E como é que a gente ia fazer a LM deles em álcool, né?
se eles estavam tentando exatamente tratar a compulsão por bebida alcoólica. Então, nesse momento, resolvemos testar como seria fazer LM, um 50 milesimal, em glóbulos, como seria, funcionaria, né? Daria certo, para que a pessoa tomasse um glóbulo de açúcar e não gotas de álcool, tá bom? Então, isso está lá também, nossa proposta para fazer LM em glóbulos. Como eu falei, isso hoje está no Manual de Normas Técnicas da BFH, porém, foi alterada a nossa proposta, porque lá tem uma questão democrática, e outras pessoas oferecem outras propostas, também foi votado de maneira diferente. Foi publicada e foi usada. Existem publicações clínicas de tratamento de dependência de álcool e drogas. Tá? Bom, aqui é uma outra curiosidade que eu queria apresentar para vocês hoje. Nesses trabalhos com o Biratan Adler, ele publicou que as potências 50 milesimais que seriam testadas contra sertralina, um antidepressivo, fazem parte do mesmo estoque fornecido para o estudo que foi concluído antes, em 2009, e datam de 2001 e 2002, ano em que foram doadas ao então coordenador de pós-graduação de homeopatia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, para o ambulatório de homeopatia ser inaugurado em 2004. Foram mantidas em frasco de vidro, abrigo de calor forte e luz, acondicionado em caixa de madeira, parecidas a que Hahnemann usava para estocar seus medicamentos durante décadas. Qual a importância de estar trazendo isso aqui? É o tal prazo de validade de matrizes. Então, é uma briga grande, eu particularmente acho uma boa briga essa, com a vigilância sanitária, que está acostumada com a validade de matérias-primas ou de medicamentos convencionais, alopáticos, como a gente chama. E aí ela vê uma coisa que tem 2 anos, 5 anos, canta parabéns e joga fora, isso aí não serve mais. E a gente tem certeza que não pode ser assim, né? A nossa Inácia, 50 milesimal, não fui eu que coletei, não. Mas foi um homeopata que a gente conheceu pessoalmente, viajamos juntos, fizemos coleta juntos, e que ele tinha uma facilidade. Ele era piloto de avião internacional da Lufthansa. E ele podia, então, viajar sem pagar, pelo contrário, sendo pago, para a Índia, onde ele coletou a Inácia num parque de tigres soltos. E lá ele encontrou a Inácia. Ainda bem, ele não foi comido pelo tigre, nem a Inácia. Mas, assim, eu não vou repetir isso, e nem ele vai repetir isso. E isso foi feito há quase 20 anos atrás. E elas continuam funcionando muitíssimo bem, tanto assim que são usadas em pesquisa. E o Biratan coloca essa menção na própria registro de pesquisa clínica para dizer que a matéria-prima usada foi aquela original lá de trás. Isso não quer dizer e nem justifica que a gente utilize um medicamento homeopático por mais de 20 anos. Ou sim, mas a gente tem que pensar que o medicamento que está, vamos dizer, solto na casa das pessoas, ele pode estar sofrendo uma série de influências diferentes que a gente tem no laboratório, nessa caixa aí guardada, né? Ele é aberto, é fechado, a pessoa toma, às vezes até encosta na língua, às vezes até põe o conta-gotas, a cânula encosta na mesa, né? Então, para esses medicamentos é dado um prazo de validade bem menor. Mas a gente está falando sobre as matérias-primas que dão origem aos medicamentos. E algumas já sumiram, e algumas não dá para conseguir novamente. Então, é uma briga bastante grande que eu tenho com a vigilância sanitária. E uma pergunta que foi feita foi em relação ao método SD. O método SD, ele foi criado pelo médico homeopata de Curitiba, Javier Camarra, o pai,
já falecido, e que fundou a Fundação de Estudos Médicos Homeopáticos de Curitiba. Não é um método farmacopeico, então a gente fala, não está na farmacopeia, não é oficinal, é magistral, é o magíster, o mestre que prescreve, faça de tal maneira. Vocês podem falar, ih, que bobagem. Isso aí tem implicações legais às vezes. E é uma nova proposta desse Dr. Gamarra, que já faleceu agora, de dinamizar, segundo ele, com respostas terapêuticas satisfatórias em casos clínicos de difícil solução. Onde vocês podem encontrar literatura, referências sobre isso? Eu tenho um e-mail que eu acabei de ver na minha caixa de e-mails perguntando de referências sobre a SD. Então, uma delas é o livro do Aldo Farias. Outra é uma revista que a própria Fundação publicou há muitos anos atrás. Depois são casos clínicos. E hoje está como anexo no Manual de Normas Técnicas da BFH, cujo presidente é Javier Gamarra Filho, né? Filho de quem fundou a Escala. Antes de falar mais, eu quero dizer que com a 50 milesimal, eu participei de estudos clínicos, o doutorado do Biratã, por exemplo, com depressão, na Unifesp, estudo como dependência de álcool e de drogas, cocaína, crack, vários artigos desses estão publicados, tanto de doenças crônicas, como doenças, como questões agudas, né? E mesmo agora para a Covid, não está publicado ainda, mas o grupo tem um projeto para tratamento de doentes de Covid com 50 milesimal, com bons resultados. Isso será publicado em breve. Então, eu não me emociono tanto que essa proposta de dinamização tenha respostas terapêuticas satisfatórias em casos clínicos de difícil solução. Mas eu tenho certeza que a 50 milesimal deu um trabalho muito grande para desenvolver, para entender, para imaginar os caminhõezinhos, para chegar nos glóbulos corretos. Tem toda uma história que não é o momento de falar agora, tá? Então, se você faz uma 50 milesimal meia boca, talvez você não tenha resposta terapêutica satisfatória. Como aqueles primeiros homeopatas que chegaram, vieram perguntar, não tinham, não tiveram. Aqui está a farmacotécnica da SD. Então, esse material vai ficar publicado, tá? Quem quiser ver depois, mas também não é nenhuma novidade. Você começa da 4CH. Isso mostra que não tem trituração, como obrigatoriamente tem na 50 milesimal. Então, você pode ter uma 4CH líquida, sem trituração, com trituração, mas você não precisa partir do material de origem. Você junta com 99 partes da solução alcoólica 70% e faz 100 fortes sucções. Aí você tem a 5CH, na verdade, então não é nem a 4, é a 5, né? Pega uma parte da 5CH, junta com 999 partes da solução alcoólica 70% e 100 fortes sucções, você tem a SD1. Ou seja, você parte da 4, você faz 1 para 100, 1 para 1000, é como se você tivesse uma dimensão de 1 para 100 mil, com 200 sucções. E assim você vai continuando, tá? Então, é parcialmente parecido com a 50 milesimal, mas não tem a trituração do material inicial, nem tem o uso dos microglóbulos, que foi uma solução, uma proposta de Hahnemann, né? Que, aliás, são fatos que dificultam o trabalho do farmacêutico. Você tem que partir da substância de origem, você faz as triturações, os microglóbulos não são fáceis de se conseguir, estão sempre em falta. Então, a ASD facilita o trabalho do farmacêutico.
Como eu disse, não requer trituração, economiza tempo, mais facilidade na obtenção de substância de origem, não precisa de microglóbulo. A diluição 1 para 100, 1 para 1000, é 1 para 100 mil. Talvez vocês possam falar, maior do que a 50 milesimal. Mas aí a gente podia discutir, porque a 50 milesimal não é bem 1 para 50 mil, é pelo menos 1 para 50 mil. A cada passo, você tem 10 a menos 5. Nós fomos por outro caminho, né? Em vez de procurar um novo método de dinamização, o grupo foi, vamos aperfeiçoar as 50 milesimal, vamos entender as 50 milesimal, vamos ver como é que a gente pode chegar numa boa 50 milesimal. E hoje a gente trabalha com 50 milesimais que a gente chama de padronizadas, LM padronizadas. A gente não dispensa um para poder não acabar com ela e ter de novo ir lá buscar Inácia no Tigre. E estamos, né, bastante satisfeitos, não vemos muito problema. Agora, tem muitos pedidos de 50 milesimais que a gente não consegue atender dessa maneira padronizada. Então, aí, isso eu estou falando da minha opção, tá? A gente faz 50 milesimais que a gente chama não padronizadas. Por quê? Porque, eventualmente, eu não tenho material de origem, né, para poder triturar. Ou, uma outra proposta que já foi do manual, faz a partir de tintura, trituração de tintura. Então, até posso fazer isso, mas não chamo de LM padronizada. Tá? E aí, por final, só queria deixar desde já o meu e-mail. Se você quiser continuar essa conversa em outro momento, assistir depois, ou a dúvida só aparecer depois, está aí à disposição. E se eu não responder, insiste, tá bom? Sempre eu consigo responder rápido. E às vezes acabo ficando sem, esquecendo. Então, vamos tentar voltar. Aí, consegui. Agora, vocês têm dúvidas já? Vocês querem falar alguma coisa? O combinado é que seria uma conversa. Marilis, eu tenho dúvida, sim. Foi eu até que te perguntei, levantei aquela questão de ser um CH5. Mas, assim, ao ler com mais cuidado, eu percebi que a diluição é uma diluição forte. É diferente da diluição mediana. A sucção é forte, não a diluição. Desculpa, eu falei errado. A sucção ela é forte. Ela não é uma sucção média, né? Seria o normal para o CH. Eu acho que, de repente, essa é uma diferença do porquê que ele colocou no CH4 e partiu dali. Ou porque quis fazer o cálculo de 1 para 100 e 1 para 1000, em algum momento tinha que fazer esse 1 para 100, e aí, se não fosse a 4, seria 5, ia virar 6, né? Você tem que ver também que as SDs têm a cada passo, então, 100 mais 100 sucções, são 200 sucções, certo? Essa eu perdi, vamos lá, repete para mim. Tá, você poderia, assim como fez de 4 e 1 para 100 vira 5, ele podia partir da 5 e 1 para 100 ia virar 6, né? Sim. Então, de qualquer forma, esse 1 para 100 inicial, para fazer o cálculo 1 para 100, 1 para 1000, tinha que partir de algum lugar. Agora, quando você pega 1 para 100, você faz 100 sucções. Eu escrevi fortes lá, e eu realmente queria até conferir nos textos que tem publicados, se está forte também. Mas vamos supor que está. Você faz 1 para 100 e 100 fortes sucções. E depois você faz 1 para 1000, 100 fortes sucções. Então, você usa 200 sucções entre um passo e outro da SD. Né? Mas aí com uma gota, né? Porque eu tirei uma gota daquele que eu fiz com 1 para 100, né? E botei no 1 para 1000. Aí... Uma gota e uma gota. 1 para 100, 1 para 1000. Certo? E aí você não precisa ficar contando as gotas. Eu acho que você que continuou no outro e-mail, né? Foi, eu perguntei a dosagem, se para transformar isso, se tem um método para transformar ele em ml, né?
É só uma coisa braçal ali, né? Você mesmo já fez a conta, se multiplicar por 10, você chega, você não precisa ficar contando gotas. Você transforma isso em ml ou em peso, o que for mais fácil para você. Desculpa, seu nome é mesmo? É Walter. Walter. Uhum. A gente acaba trabalhando com volume, né? Que é mais fácil do que contar. Você conta algumas vezes, chega a uma medida em peso ou em volume, e depois você usa aquela medida, certo? Eu te passei aquele volume porque eu queria confirmar se realmente eu estava o volume, se, a tua experiência, se você sabia que o volume era aquele mesmo, entendeu? Eu vou checar depois pensando, foi um pouquinho antes de começar aqui, que Ok. eu estava com a cabeça já meio avoada. Ali você me coloca mais alguma coisa, Walter? Não, não. Só coloquei outra coisa que a gente conversou sobre Boyd, aí Sim. só outras, Uhum. mas é outro assunto. Certo. Pessoal, vocês não estão fazendo direitinho. A gente combinou que seria uma conversa. Amarilis, Diga, quem é você? é o Moreno que está falando. Oi, tá bom? Tudo bem, você? Moreno de São Paulo, não é o de BH. Tá? Sei. Algumas vezes no órgão e nessas crônicas, o Hahnemann fala sobre dose fraca ou dose forte. E aí há uma controvérsia se seria a quantidade da substância ou se seria diluição. Então, eu gostaria de ouvir você se essa dose fraca ou forte se referiria, então, por exemplo, a uma LM ou uma CH, uma é mais forte, outra é mais fraca, se seria isso. Eu não entendo assim, Moreno, porque você falou doenças crônicas é anterior à sexta edição do Organon, né? Isso. Então, ali não faria sentido falar em LM. Mas eu aprendi com esse grupo que Hahnemann considerava dose, diferente de muita gente que fala, não, tanto faz uma gota, 10 gotas, né? Aliás, uma vez estava tomando minha LM, falei, deixa eu testar. Em vez de tomar uma gota, eu comecei a tomar uma cânula. Enchia a cânula e jogava na boca. E depois de uns dias, poucos, a minha gengiva estava toda estourada, né? Aí eu falei para o meu médico, na época era o Biratã, falei, olha, eu estou com a gengiva toda estourada e estou tomando a LM assim. Ele falou, toma, continua tomando. Duvida do Hahnemann. Então, eu acho que é muito difícil a gente ter certeza se existe dose ou não em homeopatia. Por quê? Porque ninguém tem dúvida que existe dose na alopatia, certo? Ninguém tem dúvida que um comprimido de dipirona é diferente de 20 comprimidos de dipirona. É. Ninguém tem dúvida, ninguém precisa discutir isso. Mas, na hora que você discute se é diferente isso em homeopatia, é porque não é óbvio para ninguém, nem que seja igual, nem que seja diferente. Com certeza depende muito da observação. Tem gente que acha que isso é bobagem e não observa isso. E parece, às vezes, que quando a gente faz um medicamento para um unicista, esse medicamento é mais forte e poderoso do que para o outro que mistura um monte de substâncias. E quem agrava é aquele do unicista, mas talvez ele observe mais. Então, para mim, dose forte é uma dose forte para aquele indivíduo, e ele é sensível àquela quantidade de dinamização. E se você fizer você mantém a potência e fizer uma diluição, quer dizer, der menos quantidade para ele, talvez o efeito seja melhor. É uma questão de tentar. E se alguém pensar assim, que bobagem, uma gota ou 10 gotas, afinal não tem nada lá dentro, é só a gente pensar como é feita a 50 milesimal.
você pega um glóbulo, dissolve, dissolve em 100 gotas, succiona, pega uma gota e molha pelo menos 500 glóbulos. Quer dizer, cada glóbulo tem, no máximo, 1/500º da gota. Uma gota dividida em 500 partes. Isso é o que vai, no máximo, em cada glóbulo. E aí você fala, agora eu aumentei a potência e agora o medicamento está mais forte. Ou seja, a gente sabe muito pouco disso tudo, né? Porque é complicado. E, então, para mim, respondendo conforme Hahnemann, dose forte é dose excessiva para aquele indivíduo. Esse é meu entendimento, tá? Só para eu ficar bem definido para mim, então, dose forte é dose excessiva para aquele indivíduo no que diz respeito à quantidade ou ao número de dinamizações? As duas coisas são verdadeiras, talvez até a potência. Na sequência milesimal, você começa a dar mais baixa e vai subindo, Hahnemann, vai subindo potência por potência. Então, provavelmente, se você começar lá na frente, talvez seja excessivo para aquele paciente. Da mesma maneira, se você der uma gota por dia, pode ser, e depende da sensibilidade do paciente, ele pode não ser sensível, ele pode ser pouco sensível. Então, uma gota ou 10 gotas, talvez tanto faz para ele. Porque, por exemplo, no artigo 272, o Hahnemann fala de dar um glóbulo, colocar um glóbulo sobre a língua e, se for o caso, então fazer um plus para aumentar a área de estímulo, né? Fazer uma solução, né? Uma solução. Já na quinta, em doenças crônicas, ele começa, no prefácio dos medicamentos, ele começa a falar em solução de glóbulos e não mais em tomar glóbulos. Só que ele fala na sexta edição, se você quiser a menor dose, um glóbulo seco sobre a língua. Isso. Com isso, você vai atingir poucos nervos, mais ou menos assim que ele fala. Se você fizer uma solução, esse medicamento se espalha, e aí você atinge mais a pessoa, certo? Mais que você falou mais algum termo? Não, eu falei em termos de quantidade ou dinamização, né? Dinamização, sim. Ele também fala que para você alterar a energia vital com mais facilidade, você succiona, não é? Isso. Porque aí você tem uma resposta maior. O que você pode imaginar com palavras não de Hahnemann? Que o remédio fica, ele fala, fica mais dinamizado, o remédio fica mais esperto, fica mais poderoso, forte, sei lá, que são palavras totalmente inadequadas, né, para a homeopatia. Então, eu acho que tudo é verdadeiro. Você tem que observar tudo no meu ponto de vista, Moreno. Se a potência está adequada, no caso de 50 milesimal, ninguém vai procurar se é a 18 ou a 20, que for. Ele fala claramente, começa do começo e vai subindo. Né? Número de sucções. Você vai só usar mais sucções se você diluir. Ou seja, na hora que você dilui, aí você pode agitar. E número de sucções, a potência e a quantidade de gotas também. E a quantidade de glóbulos para fazer a solução. Então, geralmente é um glóbulo, raramente mais de um. Quando seria mais de um? Não sei. Você tem que procurar, por exemplo, pode ser que você tenha um paciente que responda pouco, e você fala assim, então vamos experimentar como seria se a solução dele fosse feita com 5 glóbulos, microglóbulos diluídos, e não um só. Mas é uma questão de experimentar, nós nunca fizemos isso. 51. Ok, obrigado. Agora, uma outra questão, você é uma farmacêutica experiente, né? Perita aí no nosso meio. Não dinossauro, mas no sentido de realmente ter uma sapiência que a gente respeita, né?
Eu sempre usei, há 25 anos que eu prescrevo homeopatia, e 99% das minhas prescrições são em glóbulos, né? Eu raramente uso gotas, só mesmo em algumas situações muito pontuais. Quando eu quero líquido, eu mando fazer o plus. Mas eu sempre mandei, em todas as minhas prescrições, fazer a sucção quando for tomar pela segunda vez. E aí, um dia desse, alguém me questionou, dizendo que só se faz sucção com a homeopatia líquida e não sólida, né? Não no glóbulo. Eu nunca tinha ouvido isso, sinceramente, né? Curso É que eu fiz, porque, então eu queria saber de você isso. eu concordo com quem falou isso para você, eu Ah, ia falar logo que você começou a dizer, porque você faz a sucção, aí a gente não tem conhecimento suficiente para saber o que acontece dentro da solução. Mas uma sucção é uma agitação de moléculas, e ela, você pode imaginar que ela é efetiva num líquido, porque as moléculas estão soltas. Tem aquelas tais de forças de Van der Waals, forças de pontos de hidrogênio, raio que parta, certo? Quer dizer, o que exatamente funciona para alterar, mas que altera, né? Mas quando você tem o sólido, ainda que você tenha pontes de hidrogênio, você tem na sacarose, você tem as OHs, as hidroxilas, parecida com o que você tem na água, e pode até haver alguma ligação, claro que tem, você não tem polissacáridos, por exemplo, mas você não tem a mesma flexibilidade, a coisa está presa numa estrutura cristalina. Então, você agitar aquilo, você muda muito pouco, diferente de se você tem um líquido. Então, eu concordo com a pessoa e, do meu ponto de vista, não faria muito sentido agitar glóbulos. Agora, não sei, é a tua experiência, talvez o paciente, com certeza, confia muito no que ele está falando, né? Não deveria nem mesmo ter uma outra influência que talvez atrapalhasse a relação entre você e seu paciente. o que houve foi recentemente não a farmacêutica, mas a balconista lá, a funcionária da farmácia, quando viu na prescrição que era para succionar os globos, ela falou para o paciente, não, mas está errado, só se succiona o líquido. Aí ele me questionou, né? E depois, num dos cursos que eu dei aí, coincidiu que alguém me perguntou isso também. Então, aí eu ficaria, então, na seguinte situação. Se não se pode, se não ocorre, se bem que você usou, não mudaria muito, então deve mudar alguma coisa. Pode Mas, ser. mas se, por exemplo, não se succiona os glóbulos, então eu teria que prescrever necessariamente em gotas, porque se o paciente toma uma segunda, uma terceira, uma 10ª vez, aquele glóbulo ele está tomando a mesma dinamização e vai gerar patogenesia nele. Eu nunca observei essa patogenesia. Então, Pois é, a gente está de novo falando sobre Hahnemann. Ele fala que você tem que agitar para despertar mais a energia vital, ela pode reagir. E a própria Annelise, ela tem uma analogia bem interessante, ela diz assim, se você fala as coisas sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual, elas passam a não funcionar. Então, pega seu filho adolescente e fala assim, vai arrumar o quarto. Oi, vai arrumar o quarto. No dia seguinte, vai arrumar seu quarto. No outro dia, vai arrumar o seu quarto. Não adianta, chega um momento não entra mais na cabeça. Então, você tem que ter uma energia um pouco maior a cada dia. Então, no segundo dia, você já começa a falar mais alto, você já fala mais vezes, você fala, sei lá, eventualmente faz até uma ameaça, não tem almoço hoje se você não arrumar seu quarto. Né? Você grita para ver se consegue se fazer ouvir. Né? É claro que é uma analogia, não sei nem se todos vão concordar, mas talvez se você tiver todo dia a mesma repetição, quase igual ou quase igual do estímulo, você mude menos e eventualmente até possibilitando patogenesia, né, do que se você tiver um líquido.
Tá? Experimenta fazer em líquido e ver o que você tem. E foi aí que Hahnemann fez o quê? Ele guardava os medicamentos dele em glóbulo, mas ele administrava em líquido no final da vida dele. Não dava glóbulos repetidos. Faz a experiência e vê os resultados que você tem. Talvez você prefira. Tá certo. Obrigado. Imagina. E a 50 milesimal, né? Só em líquido. A gente fez uma experiência de usar 50 milesimal em glóbulo para dependentes de álcool e de coca, Kraken, não sabendo se ia funcionar. Por quê? Porque a gente estaria contrariando o que Hahnemann indicou, mas não podíamos soltar o paciente com medicamento feito só em água. Então, esse é o meu ponto de vista, que nem todos também concordam. Tem gente que prescreve só em água para usar o mês todo. E a gente resolveu arriscar. E alguns pacientes zeraram, né, o uso de álcool, e para outros não adiantou nada, para outros afetou parcialmente. Nos levou a crer, e outros trabalhos depois posteriores, que sim, a gente tinha uma ação mesmo com medicamento preso no glóbulo. Porém, isso não é escolha para a maior parte dos pacientes. A maior parte dos pacientes leva em gotas, e isso funciona antes de tomar. De 8 a 12 vezes, então 10 vezes contramão. Você tem uma estatística de êxito desse uso de glóbulos? Não, são alguns trabalhos, posso te passar a publicação, e que foi estatisticamente diferente, teve um significado. Tá? Posso passar assim. Tá bom, Funcionou. obrigado. Nada. Ah, que bom, isso é importante, obrigado. Mas isso não leva a que, para outros pacientes que não têm problema da gotinha que tem 30% de álcool, tomem o medicamento, recebam a prescrição em gotas, tá? Tá. Nossa, entender. E aí, pessoal, é só homem que fala? Cadê as meninas? Olha lá, Ana Paula, Andréa, Beatriz, Benê, não sei. Berta, Cida, Dionésia, Edith, Fabiola, Giovanni, não sei, acho que é homem. Graziela, Glaura, Irma, Isabel, Carla. E aí, ninguém mais tem dúvida? Foi muito bom ou foi ruim? Eu tenho uma questão aqui para perguntar. Quem é você? Beatriz. Oi, Beatriz. Boa noite. Boa noite. Então, sobre a questão do nosso nosódio oronino, que está sendo empregado, é sabido que a gente tem ele disponibilizado na 30CH, na 200CH, né? Pelo menos na região aqui, em Brasília, onde eu resido, é assim que é oferecido nas farmácias, ok. Mas tem algum estudo, algum acompanhamento com ele na LM? Será que tem? Então, Beatriz, eu cheguei até a ter um material que eu eventualmente iria triturar. Mas existe uma questão, que você fica 3 horas em contato com uma secreção contaminada, triturando, né? E você se expõe bastante nessa trituração com secreção de pacientes contaminados. Então, no caso, era um material de um farmacêutico da nossa equipe, mas a gente passou um pouco do tempo, não tínhamos mais certeza que teria o vírus ainda, acabei não fazendo, fiquei com receio. Eu não tenho uma capela biológica. Depois disso, agora em 2, 3 semanas atrás, sim, fui fazer no Rio de Janeiro com a colega Lígia, na Farmácia Átomo, laboratório do Dr. Roberto Costa, Moulton, lá na Farmácia Átomo, eles têm uma capela biológica, mas mesmo assim teríamos que ficar 3 horas triturando o material. Não foi feito até agora,
E agora eu acho até que talvez nem vale a pena, porque me parece que a gente vai ter que atualizar o coronino com novas cepas de tempos em tempos. Talvez nem seja necessário, mas tem gente que quer a vacina de influenza, que é a influenzina, por exemplo, o clássico, e tem outros que querem o atualizado, né, com as cepas atuais. Então, a gente não sabe ainda como o coronino vai se comportar em relação a novas cepas, se vai mesmo exigir. O que eu posso dizer é que estava protegendo muito bem até dezembro, janeiro, e aí as pessoas começaram a adoecer. Não de maneira grave, e essa experiência é minha, de familiares, amigos, equipes, né, expostos, que a gente está trabalhando, todos nós, e eles começaram a adoecer, não estavam adoecendo. Então, aparentemente, com cepa nova, mais contagiosa, mais contaminante, adoeceram, e então agora, com esse material novo de mais 3 que foi adicionado no anterior, de doentes de abril, que nós não temos certeza de ser cepa nova, mas a probabilidade é grande, eram doentes recentes do Rio de Janeiro, positivos para Covid. A gente espera que a ação volte a ser de maior proteção. Não fizemos em 50 milesimal. Fizemos foi no ódio vivo, tipo Roberto Costa. Tem inativação de álcool no início, só posterior na 12DH, na 6CH. Tá? Então, Beatriz, ainda não criamos essa coragem. Quem sabe um dia mais à frente. Não, mas ela está cumprindo super bem o seu papel, né? E ela ajudou bastante as pessoas, principalmente na primeira fase, na primeira onda, né? Chamada. A gente só tem que agradecer muito toda a equipe aí. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, de ter encontrado mais pessoas que toparem à frente com isso. Cada um fez uma parte disso. E eu também uso, né? A família usa, o pessoal que trabalha. Eu vejo, sim, que felizmente, aliás, é um recurso incrível que a homeopatia oferece, né? Porque todo mundo vem e fala assim, não, vocês não viram nada, agora vai vir uma outra epidemia de um fungo X, de um vírus pior do que esse. Tudo bem, a gente tem esse recurso, então que bom que o coronino funciona, né? Protege. Eu não ouvi ninguém dizendo, fez mal para mim. Ninguém. Até hoje, ninguém falou isso para mim. Alguns falam, tenho dor de cabeça quando tomo. Mas eu acho que é um pouquinho de ou de sensibilidade, um glóbulo semanal, quinzenal. Não consigo muito acreditar que leve à patogenesia. E, bom, se ele está nos protegendo, outros podem vir a nos proteger no futuro. A gente está testando o princípio, se não da semelhança, da igualdade. E ele está nos protegendo, e é extremamente importante a gente ter essa certeza, não é? Tá? Muito obrigada, querida. Eu que agradeço, Beatriz. E aí, pessoal? Eu ainda tenho uma pergunta, Marilis. Walter. Oi, Walter. O LM, a recomendação seria para nós tomarmos apenas, então, uma gota a partir da 2LM, sempre pulando de 1 em 1, é isso? Quando a gente fosse indicar o medicamento. Então, eu vou de novo responder por Hahnemann, né? As primeiras traduções da 6ª edição do órgão, a tradução da PH que eu tenho, diz para começar pelos maiores graus de potência. E é um erro. Se você vai para o inglês ou para o alemão, você vê que está errado, que não estava escrito assim, pelos menores graus de potência. Então, sim, começar da 1. Só que a 1 acabava com o estoque da farmácia, então, se começa com a 2, dá para a farmácia trabalhar bastante, né? Com 50 milesimal. A gente pede que seja com a 2. Passo a passo, Hahnemann não fala de grau em grau, se eu não estou enganada, ele fala, vai subindo. Não sei se ele fala exatamente potência após potência, mas o próprio Biratã,
ele fez um trabalho de pesquisa que eu não fiz. Existem umas anotações, as anotações de Hahnemann quando ele estava em Paris. E isso foi publicado, não é muito antigo, não. Chama-se DF, D de Deutsch, de alemão, e F de francês. DF5, por exemplo. Foi publicado por um instituto de pesquisa chamado Robert Bosch, de Stuttgart, na Alemanha, a história da medicina, que tem uma parte bem interessante sobre homeopatia. E ali tem as prescrições de Hahnemann, escrito em francês e em alemão, né? A Melanie em francês e em alemão, e daí você pode acompanhar, e existem algumas publicações do Biratan, por exemplo, em alemão, você pode acompanhar o paciente ao longo de diversas prescrições, e ali você vê que ele usou desta maneira, não foi dando saltos, mas sim subindo um em um, tá? Então, foi assim que esse grupo foi fazendo. Como eu disse, são 30 anos que eu acompanho, faço parte lá dos primeiros que entraram nisso, por acaso foram parar na minha farmácia para perguntar sobre o medicamento, e é assim que eles têm feito, né? Na clínica, nas pesquisas, no agudo, no crônico. Então, eu vejo, às vezes, prescrições que são saltos, inclusive ia comentar, Sankaran indica de maneira diferente, então ele vai usar, de acordo com o miasma, diferentes potências de LM, e não uma sequência. Tem gente que usa LM um frasco depois do outro, usa um frasco grande de 60 ml, e a pessoa toma meses. E o que eu aprendi no órgão e com o grupo é observar os sintomas. Até se o medicamento está bem indicado, os sintomas vão melhorando. Até um determinado momento, quando eles começam a piorar novamente. Por exemplo, o intestino da pessoa estava funcionando bem, para de funcionar. Por exemplo, os sonhos, né? Ou qualquer outro tipo de sintoma. E você tem que observar sempre a dose para cada paciente. Então, o paciente toma uma gota ao dia. Se fosse a solução mais diluída, talvez fosse uma colherada. A gente usa a gota. Toma uma gota ao dia e fica bem. Na doença crônica, tem pacientes que não precisam de uma gota ao dia, uma gota dia sim, dia não, uma gota 2 vezes por semana, e eles ficam bem. Agora, você teve uma agudização do teu crônico, então está numa crise com sintomas, você vai tomar mais vezes ao dia, né? Mas aí você vê a necessidade, toma mais vezes naquele dia, até que os sintomas comecem a melhorar, você espaça e para. Então, essa é, para mim, o entendimento que está de Hahnemann e a experiência prática, clínica, que o grupo fez. No começo, a gente só fazia os medicamentos junto, nós foram convidados para vir para a farmácia fazer. Depois, a gente passou a ter reuniões clínicas, estudar com eles, nos tornamos pacientes deles por muitos anos. Então, a experiência foi não só vendo pacientes, como sendo paciente também, né? Então, é com esse ponto de vista que eu te respondo, tá, Walter? Agora, eu sei que tem gente que parece que tira no dadinho e pede a LM57, e você fica pensando em todos os anteriores. Vai matar a farmácia, porque a farmácia não consegue chegar no trabalho. É um método trabalhoso, né, de fazer. Ainda mais se tiver que jogar fora depois de 5 anos. Uma coisa maluca isso. Difícil já é achar o LM que fará o 57. Né? Sim, mas às vezes você fala, você pergunta assim, você já tomou anteriores? Não, eu tomei a 8 dessa daí. E agora é a 50, sei lá, tô falando 57 por qualquer número, mas a gente fala, deve ter jogado no dadinho mesmo, né? Tinha uma época, uma prescritora que falava assim, ela prescrevia a 8, depois a 32, depois a 92. Não tinha como atender, né? É possível fazer plus e diluição com LM? É sim, Rita. Eu mostrei as diluições, né, em copos, e se for necessário, você vai estabilizar em álcool para não ter que... Nossa, me lembro,
começo. Pai, mãe, 3 filhos, todos ganhando prescrição com diluição em copos. E a mãe ficando louca, cada um 5 copos, por exemplo. 5 vezes 5, 25. Todo dia a mãe tinha lá 25 copos só para isso. Fora que a gente podia discutir como lava, tudo mais, mas deixa para lá. Ou fazer em copos descartáveis, aí coitado do ambiente, que você está jogando copos fora, né, de plástico todos os dias. Então, sim, é possível fazer a diluição de LM. E o plus, para mim, não deixa de ser essa própria questão da diluição. Então, criei filhos com LM, tomei durante muitos anos, e só não tomo mais porque o Biratã hoje é diretor de faculdade de medicina e não está mais, quer pesquisa, mas na clínica ele, no consultório, não atua mais. Né? Então, gente, de novo, se alguém tiver dúvidas amanhã, nossa, não perguntei tal coisa, né? Eu fiquei pensando, e agora que surgiu a pergunta, tranquilo, pode escrever aqui, né? Isso daí vai para o YouTube, pode escrever direto, vocês têm meu e-mail, né? A vantagem aqui é que agora a gente vai poder discutir, está aberto, todo mundo pode falar. Quem quiser falar. Eu tenho, só para dar o depoimento assim, eu tenho tido resultados formidáveis com escala LM. Então, eu sou, assim, muito agradecida, tanto de clientes quanto de familiares, e casos, assim, difíceis, inclusive um deles tem um indício de doença mental, que é um desafio tanto. Mas tem tido muito, não é fácil, é lento, assim, lento não, né? É no tempo que o organismo requer, mas são resultados assim formidáveis, formidáveis. Só tenho a agradecer. Concordo com você, agradeço a Hahnemann, porque eu concordo com você, porque assim, eu não tenho uma atividade clínica e já vou te responder, Cida. Então, uma época foi muito bom quando tinha o curso em Jundiaí, porque aí os farmacêuticos, já faz anos isso, foram convidados a participar do ambulatório. E a gente podia, inclusive, assistir consultas. Mas mais do que isso, a gente fazia pré-consulta, pós-consulta, participava de algumas consultas, podia até fazer perguntas para o paciente. Ele sabia que ali era um ambulatório escola. Então, nós nos revezávamos, os vários farmacêuticos que trabalhávamos juntos. E era muito lindo ver, especialmente os menos experientes, quando voltavam assim, nossa, lembra daquele seu Antônio, que tinha esses sintomas, não saía de casa sozinho, pânico, não sei o quê. Ele está ótimo, ele foi sozinho, que mudança. Isso aí era muito rico para o farmacêutico, porque se hoje o farmacêutico também é clínico e atua com pacientes, naquela época não. E eu acho imprescindível ele ter essa experiência, até para ter disposição, ânimo, entusiasmo para fazer os medicamentos. E a Cida perguntou por que é tão difícil a substância de origem. Nas centesimais, Cida, a gente faz muito medicamento através de tintura ou de potências mais baixas. Então, por exemplo, eu posso comprar uma tintura de arnica ou de pulsatila, o que for, e dinamizar, como farmácia. Tá? Eu nem sei o que é a substância. Por exemplo, meu pai mora lá em Cáceres, entre Pantanal e a Floresta Amazônica, é a área de Ipeca. Por causa daquele piloto, eu fui para lá com ele para coletar Ipeca. Eu nunca tinha visto uma Ipeca na vida. Sabia que era uma planta, não mais que isso. Chegando lá, fui numa farmácia homeopática na cidade, falei, eu vim aqui por causa de Ipeca. E a colega falou assim, é mesmo, onde é que tem? Né? Então, ela que morava, era da cidade, não conhecia. Então, o farmacêutico, infelizmente, ele não tem
com muita frequência o contato com a substância de origem. Uma vez eu dei um fora muito grande com o Flávio Milanese, colega da antroposofia, que ele me falou sobre o Elônia, Xenoderma, e eu falei, não conheço. Espera um pouco, Sheila, senão não quero perder a sua pergunta. E eu nunca tinha feito, eu achei que era uma planta, era um animal, né? Então, o farmacêutico não tem esse contato. E quando precisa ter, porque você precisa da substância para triturar, muitas vezes são substâncias europeias, que dá na Índia, que dá sei lá onde, você não consegue. Às vezes são até brasileiras e você não necessariamente consegue. Né? Não é tão fácil você ir atrás das substâncias. Você conseguir a substância, a parte usada. Agora a gente está fazendo uma orquídea. E para chegar na orquídea certa, e para ter orquídea com floração, né? Tudo isso é bem difícil. E aí vocês me falaram, alguém perguntou sobre fazer dinosódio. Então, é complicado, só que tem alguns nosódios que são mais fáceis do que outros para triturar. Sei lá, um psorinum, por exemplo. Né? Eu vou ter menos receio de triturar do que o coronino. Acho que a gente está até se acostumando um pouco com os cuidados. Mas, no início, a gente estava muito apavorado, todo mundo estava muito apavorado. Então, jamais ia querer triturar uma secreção de paciente com coronino. Mas você tem toda a razão, é difícil fazer LM de nosódio, é difícil ter. E se você não tem, por exemplo, o carcinosino que a gente só escreve lá no prescrito, carcinosino, de onde vem? Que carcinoma é? Né? Vocês já pararam para pensar isso? Então, onde é que eu vou conseguir, se eu não tiver carcinosino para triturar, onde é que eu vou conseguir? E eu estou falando no sentido de que eu tenho dois papéis, né? Como farmacêutica de farmácia e como farmacêutica do laboratório, que fornece matéria-prima para as outras farmácias também. E com isso eu vou passar adiante, tenho uma responsabilidade grande para não passar adiante uma coisa de má qualidade. Embora eu sempre falo, a gente faz o melhor que pode. Se no ano que vem eu puder fazer melhor, ótimo. E aí alguém perguntou sobre coronino, a dose para criança. E no final da tarde tem um grupo onde a gente falou, pode dar coronino para gestante? Eu falei, bom, vocês podem se perguntar, é melhor gestante com Covid ou gestante tomando coronino, né? E a minha filha está grávida no primeiro trimestre e está tomando coronino. Eu nem pensei nela não tomar, porque eu acho que é bem melhor do que ela ter Covid. Aliás, ela teve. Deixa eu te responder. Possível fazer. Porque é tão difícil encontrar substâncias, né, Cida? É difícil mesmo. Dosagem de coronino para crianças. Eu acho mais a frequência, né, Glaura? Eita, quem tem marido tem tudo, né? Marido atencioso. Enquanto você bebe água aí, deixa eu perguntar, ô Beatriz, você tem essa praia aí ao vivo ou é um quadro? Quero ver. Não, professor, é só para inspirar, gente. Porque eu morei 2 anos no Guarujá, me deu uma saudade agora de ver essa praia aí. Meu marido perguntou se eu queria um fundo de praia. Eu falei, não, eu quero minha casa mesmo. Mas isso aí deve ser uma paisagem do Rio de Janeiro, eu suponho, né? Não, é daquelas prontas. Só você chamar lá que tem umas opções. Tá. De qualquer forma, você viu para lembrar do Guarujá. Obrigado. É válido, né? É isso aí. Então, Glaura, voltando aqui, eu acho que o coronino, a dosagem para criança, seria uma dose, antes era por mês, por quinzena, chegou um momento, né, que a gente tinha 4.000 mortos ao dia, que não, virou uma dose semanal. A situação melhorando, como felizmente está, antes que venham outras ondas, se é que elas vêm,
Talvez a gente possa tomar menos, mas eu daria a mesma coisa se eu resolver dar para a criança. A partir de que idade? O que você achar que elas estão expostas. No começo, elas não estavam suscetíveis, né? E hoje sim. Então, eu acho que é a mesma coisa, se você prefere. Tem morte de bebês, né? Então, se uma opção é você proteger com coronino, eu acho que eu daria para criança, eventualmente até bebê, mas isso é só a minha opinião. O uso de organoterápicos, Sheila, na LM, tem indicação? Eu acho que tem, né? A Isabel Horta mostrou isso. Ela quase nos pôs louca quando ela queria 50 milesimal, quando ela queria organoterápicos de partes cerebrais que eu mal sabia que existia, né? Tive anatomia há muitos anos atrás. E aí, como é que ia conseguir de bulbo, de ponte, de sei lá o quê, de encéfalo? Então, a única maneira foi lembrar de uma colega que tinha feito isso no Nordeste, com uma vaca, e conseguimos um carneiro, tudo bonitinho, limpinho, acertado, e aí conseguimos os organoterápicos. E aí, ela, então, começou a pedir não só em centesimal, como em 50 milesimal. Então, já falei antes, doutora Isabel Horta, Clínica Veredas de Belo Horizonte. Como trabalha a potência em caso de uso contínuo? Aumenta com o tempo ou permanece a mesma? Para mim, aumenta com o tempo, né? E assim, para esse grupo, a gente totalmente diferente quando chega um pedido de uma LM92, vinda do nada, onde a gente só tem até a 15, e não, o outro que é um paciente que vai aumentando a potência uma vez por semana, uma vez por quinzena, e já está em tratamento não sei há quanto tempo, e aí vai subindo, e dependendo da frequência de uso, parece que tem algumas pessoas que consomem medicamento mais rapidamente, ou então, em termos de saúde pública, porque em Jundiaí era SUS, então a disponibilidade do medicamento era menor, outro município, então foi prescrito dia sim, dia não, uma vez a cada 2 dias, foram todas experiências que foram sendo feitas, e algumas pessoas respondiam muito bem, outras pessoas não, parece que precisam de medicamento mais vezes, trocas diárias, com certeza a modificação, né, a melhora, a cura, ela vai acontecer mais rapidamente do que se você tomar menos medicamento, não tomar de todos os dias e tomar só 2, 3 vezes por semana. Então, a potência aumenta de uso contínuo enquanto a pessoa estiver melhorando, sim. Chega um momento onde ela começa a ter a agravação, e é a agravação final de cura. Isso tudo está previsto no órgão. Caso a pessoa comece a ter sintomas que ela nunca tenha tido antes, e isso daí provavelmente é do medicamento, isso vai acontecer mais no começo, né? Ou então, se são os mesmos sintomas, só que piores, é sinal de excesso de dose. Como você lida com excesso de dose para Hahnemann? Diminuindo a dose, se a pessoa está tomando uma gota, todos os dias, você pode mudar, tentar dia sim, dia não, ou então você pode tentar diluir. E quando a pessoa toma a vacina pública, ainda deve continuar a usar o coronino? Cida, eu acho o seguinte, a vacina não é garantia de você ter a doença. Então, mesmo tendo tomado a vacina, você pode continuar usando coronino. Minha mãe é vacinada, toma coronino uma vez por semana. Hoje mesmo, por acaso, foi convém fazer um outro exame, fizeram o teste de Covid, não está com Covid, nem ela, nem minha irmã. Mas minha mãe já tomou as vacinas, continua tomando coronino. É uma opção sua, né? Acho que o gasto é pequeno. O meu frasco custa R$ 33 com 280 glóbulos. Vou tomar um glóbulo por semana, então acho que não é essa a questão. Excesso de medicamento? Talvez, eu também
concordo com excesso de medicação. Né? Mas está falando para tomar toda semana. Eu dou. A gente está em guerra. Né? É uma situação que justifica. E se isso está fazendo com que a pessoa não adoeça, desde que não esteja causando sintomas ruins na pessoa, eu acho que sim, toma. Sossegou a situação? Não, chega de medicamento, nada de ficar tomando medicamento à toa, vamos dizer assim. Né? Você tocou sobre um assunto sobre o carcinosino. Recentemente eu fiquei com uma dúvida do carcinosino, que eu li no Tines Smith, que havia uma necessidade de um carcinosino com T, né, com a quantidade de tumores para a formação desse carcinosino. Aqui no Brasil nós temos essa informação, que eu perguntei em várias farmácias e não consegui obter a quantidade. Por exemplo, no carcinosino eu sei que geralmente são 6 amostras que eles falaram e passaram, né, de mais do seio, né? Mas o Tines fala de uma amostra bem ampla. Sim. É complicado. Se você, o livro que eu acho que dá alguma orientação interessante é um livro de um autor chamado Julian. E ele fala do carcinosino. Mas eu acho que a informação que a gente tem é ruim, é fraca, é pouco consistente. Você vai ver, procurei isso também hoje, ontem, ou Bister, né? Como carcinosino de mama. O primeiro carcinosino seria de mama. Eu também não tenho certeza dessas 5, 6 amostras, não. Eu, particularmente, nunca fiz. E outro dia, um colega meu me ofereceu esse carcinosino do Tino Smith, que é 58T, é isso, não é? 58? Que Sim, seria com 58 não precisa ter diferentes... 58. Tines fala em mais de 15, né? Pelo menos 15, 10. Mas Tá. esse teria 58. Mas um amigo meu lá da Áustria, ele vende um carcinosino 58T, que seria com 58 tumores. Eu tenho isso também hoje, mas não tenho como material que pode ser repassado para outras farmácias, porque eu não tenho garantia de informação suficiente sobre isso. E não tem informação, não acredito que tenha informação suficiente. Aliás, hoje a gente tem carcinomas com uma identificação muito grande, né? De tipos diferentes. Então, eu acho que é um projeto para o futuro. E para isso, com certeza, a gente precisaria de colegas que nos ajudassem do ponto de vista de conseguir esses tumores identificados e com seus subtipos, né? Eu não sei se vai ser tão fácil conseguir isso, se alguém souber quem possa nos ajudar, porque geralmente os tumores, quando são operados por cirurgia, eles vão para estudo, né? Guarda-se lâminas, coisas assim, imagens, tanto assim que o paciente até tem que autorizar antes, e também ele vai para o lixo, provavelmente, então não teria tanto problema assim em a gente conseguir esse material. Difícil é conseguir uma instituição que nos forneça com identificação. Né? Seria ótimo a gente fazer isso, né? Quem falou foi o Walter? Fui eu de novo. Se você conseguir, eu quero, tá? É mais fácil conseguir um carneiro do que conseguir vários tipos de tumores. Quantas gotas de coronino como preventivo tenho na 30CH? Olga, pois é, se você for pensar em Hahnemann, cada gota é diferente de outra. Aliás, aqui seria uma outra história. Hoje a gente... Quando vocês pedem um medicamento em gotas no farmácia, vocês recebem a dinamização pura sucussionada. Hahnemann deve tremer, porque ele usava essa dinamização sobre glóbulos, né? Não é só 50 milesimal, não. É sexta edição e doenças crônicas já tem isso. Então, ele colocava essa dinamização sobre glóbulos e depois diluía um glóbulo para o paciente.
Então, esse dinamizado puro, ele é muito poderoso para Hahnemann. E, então, eu não sei te dizer, nós temos usado glóbulos para coronino, eu até falei contra glóbulos, né? Mas a gente tem usado glóbulos, sim. Ele tem uma facilidade ele evita a contaminação para você administrar, por exemplo, uma casa para várias pessoas, e a cânula, se você der direto na boca, você sempre expira, bafeja aquela cânula e vai possibilitar alguma contaminação. Isso se for numa comunidade também, então acabou que todo mundo tem usado glóbulos para o coronino. Eu tomaria 2 gotas, por exemplo, por semana, eu acho que é suficiente. Se você quer tomar gotas, né? A Olga já tem medicamento assim. Marides, você falou que houve uma modificação no coronino, né? Assim, no caso de acrescentar. Então, a gente que tem o coronino anterior, aí seria o aconselhável, então, também adquirir novamente, seria isso? Eu acho meio chato eu falar isso para você, Sim, eu mas entendi. eu acho que sim. Quer dizer, você tem um coronino em casa que você tem secreção de 5 pessoas. E agora, 5 não, 4. E agora você tem um coronino que além das 4 tem mais 3. Né? Então, acho assim, você tem um carro modelo, sei lá, 2 anos atrás, você pode trocar por um novo, vai vir com melhorias. Se você não pode, tudo bem, aquele carro te serve bem também, né? Então, assim, Mas se para possível, pedir, sim, mas para pedir na farmácia, a gente vai ter que dar alguma especificação, no caso? Por exemplo, eu estou no Rio, eu geralmente compro na Átomo. E aí eu teria que pedir a Átomo o novo, eu tenho que escrever não alguma coisa? precisa, porque eles vão te dar o novo. Foi lá que eu fiz, né? E de lá eu trouxe para São Paulo, misturei tudo, ela também misturou com o que ela já tinha, e acho que sim. Né? Eu estou chamando de 2021, acredito que eles estejam chamando também de 2021, só para uma diferenciação. Não espero ter que fazer outro esse ano, talvez ano que vem, não sei, espero que não. Uhum. Entendi. Então eu posso pedir com Coronino 2021 que eles vão entender. Uhum. Você é o Walter do Rio de Janeiro, com quem eu pergunto. Isso, isso. Ah, Sou eu que estou falando com você, perturbando você mais do que a Paula. tudo bem, sem problema. Então, Agora, qualquer coisa você Marilis, fala com a Lígia lá, viu, Walter? Tá ok. Marilis, Oi. qualquer farmácia no Brasil teria, então, esse Coronino 2021? Não teria Ainda essa não, garantia? Não, né? ainda não, porque ainda não comprou, não trocou a matriz. Né? Vocês podem perguntar, pode ver se ela quer trocar. Tá. Agora, eu acredito, assim como tem gente que usa o Influenzina, um tradicional, não o do ano, eu acredito que a proteção permanece. Talvez não tanta proteção, pelo menos foi essa a nossa esperança ao buscar novas secreções. Entendi. E aí? Mais alguma coisa vocês gostariam de falar? Querem ir naná? Querem estudar, conversar mais um pouco? Então, eu vou fazer da mesma forma que a gente faz lá com o doutor Moreno, né? Eu vou assimilar todas as informações, vou entender, e aí, na hora que for surgindo as dúvidas, a gente pode, de repente, tirar lá no grupo ou através do e-mail e trazer essa pergunta e resposta para o grupo de um modo mais geral. Eu não sei, eu sinto mais facilidade
para assimilar as informações desse jeito. Agora, se o pessoal tiver mais algum questionamento, a hora é agora. É isso aí, Paula. É isso aí. Às vezes a gente não ocorre uma pergunta na hora, né? E no dia seguinte tem. Não há problema, não. Como eu disse, se eu não responder, insistam. Às vezes fica. Se perde, né? Vocês sabem a quantidade de WhatsApp que a gente tem hoje em dia, né? Bom, já que você quer responder, deixa eu aproveitar então de tirar uma dúvida. Você tem informação aproximada de quantos medicamentos homeopáticos existem já? Uns falam em 2.000, outros em 3.000, outros em 5.000. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Francisco? No nosso estoque, mais de 6.800 itens. Com sinônimos? Tá. Então, o marido, que é meu sócio, disse que nós temos por volta de 6.800 itens. Porém, isto com sinônimos, tá? Então, mas o número de medicamentos esses últimos 2, 3 anos cresceu demais por causa da dinamização de isoterápicos. Então, é tudo que é material que possa dar algum de isoterápicos no detox, né? HDT de Tom Jensen. Medicamentos alopáticos, às vezes são mais de um medicamento novo ao dia. Às vezes dá um sossego, mas eu posso falar vários que foram os últimos. Medicamento alopático, Nestogeno 2, plastiquinho de tigela velha, tigela plástica, Teflon, amálgamas 1000, antibióticos, corticoides, hormônios. Então, o número está inflando muito rapidamente por isso, tá? Se eu precisar de algum... Desculpa, se eu precisar de algum isoterápico na 7CH, eu tenho como conseguir com você? Não sei como você trabalha. Então, depende do que é, né? Se a substância é muito tóxica, contaminante, aí você não vai ter na 7CH. Mas se a gente fez desde o início um medicamento, um alimento, sei lá, um alérgeno, coisa assim, se a gente conseguiu fazer desde o início, aí sim, provavelmente não tem por que não ter a 7. Geralmente algum medicamento psiquiátrico, né? Tipo, tipo fluoxetina, desvenlafaxina. Já tenho esses todos, tá? Eventualmente um controlado. Obrigada, Sandra. Obrigada, Sheila. Eventualmente um controlado, algumas coisas mais cabeludas, aí a gente só quer vender a partir da 12, tá? Dá para entender, porque a gente tem que se proteger também, né? Tá, a partir da 12. Mas essas são exceções, tá? Então, depois, se você puder me mandar seu contato, porque muitas vezes eu preciso de alguma substância, por exemplo, aqui em Dayatuba, eu precisei recentemente da desvenlafaxina e não achei aqui, tive que pedir lá em Belo Horizonte. Então, alguém me indicou uma farmácia, então, sabendo que eu posso comprar com você é muito mais, digamos, confiável, né? Sem desmerecer qualquer outra farmácia, mas pelo menos a gente já tem um contato mais perto, próximo, né? Eu coloquei no chat o endereço, tá? Você chega no catálogo de matrizes. Esse catálogo nunca está atualizado, porque, como eu falei, às vezes é 1, 2 substâncias novas ao dia, né? Então, é melhor sempre consultar e também essa questão de não desmerecer, eu acho que, é claro, você tem toda a razão, mas eu acho que o bom é você precisa ter contato com a farmácia de Indaiatuba, você está aí, teus pacientes estão aí, né? Claro. A maneira que eu recomendo é você vai lá, você se apresenta, se você já não fez isso, e fala, eu sou homeopata, eu tenho pacientes, eu prescrevo, quero saber quem faz, né? Eu quero saber o farmacêutico, o proprietário, onde você estudou, o que você... Eu acho que essa é a maneira de você estabelecer bons contatos e passar a confiar na farmácia. E, além disso, se você falar para ela, olha, eu preciso venlafaxina, você não consegue para mim?
né? Quem sabe aí ela vai ter muito mais boa vontade em conseguir os medicamentos, porque muitas não querem investir em comprar uma matriz para uma prescrição só, embora não seja tão caro assim, mas muitas não querem investir, né? Quando eu tenho que trazer alguma coisa da Europa, por exemplo, eu já aviso, olha, infelizmente vai ter que custar R$120 a mais no preço do medicamento, porque o frete é extremamente caro e demora, e vai chegar quando chegar, e às vezes não chega, né? Mas acho que você manter uma boa relação com a farmácia, com o farmacêutico, com o proprietário, é o melhor para todos. Com a farmácia aqui, especialmente a Energia Vital, né, que é a farmácia com a qual eu compro os meus remédios, enfim, eu tenho um bom relacionamento. O problema é que no caso da desvenlafaxina, ela simplesmente disse que não tinha e não tinha como conseguir. Então, aí eu precisei recorrer. Existem 2 fornecedores de matérias-primas para farmácias homeopáticas, para tinturas e matrizes, 2 só no país. Um somos nós, e o outro é a Schreiber. Então, você tem aí no chat a lista de matrizes, o site, e ela pode ver que, sim, é possível comprar. Né? Então, você já tem até o fornecedor para ela. E se for no caso de pedido para paciente, eu deixei o WhatsApp também, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Eu que agradeço. Tá bom, pessoal. Então, se ninguém tiver mais algum comentário, quiser falar alguma coisa, a gente vai encerrando. Gostei muito da atenção de vocês, agradeço demais. E vamos ver aqui se consigo. Não consigo. E aí foi bom, porque a gente criou coragem, descobriu como que mexe com esse NIT. Eu não, né? O marido que fez isso. E a gente quer gravar, colocar essa gravação no YouTube, tá? Lá tem outras aulas, todas são abertas, gratuitas. Florais, não está completo ainda, mas vou completar um dia. 50 milismais, trituração, coronino, fluxo contínuo. Então, tem vários assuntos lá. Se vocês quiserem olhar, tá? Eu que agradeço também a vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Não esqueçam de se inscrever no canal de YouTube e vocês vão ajudar a gente a poder fazer mais, né? E deixar mais material lá, tá? Então, boa noite, tá bom, Paula? Mais alguma coisa, Paula? Obrigada, Ana Paula. Muito bom. Excelente, muito bom. Eu adorei, foi formidável. Estou até mandando mensagem, está de bom tamanho. Gratidão imensa. Eu também. De minha parte, eu agradeço também a sua disponibilidade e vamos continuar caminhando juntos aí, se Deus quiser. Sem dúvida. Obrigada, gente. Até. Boa noite. Obrigado aí pela atenção com a gente e por ter respondido sempre as nossas perguntas, né? Não só por aqui, como também pelo e-mail. Muito obrigado. Imagina.